Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Todos vocês que acompanham meu trabalho sabem que eu gosto, que eu amo, que eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Aliás, as histórias são aquilo que nos alimenta no dia a dia, que fazem a gente querer viver cada vez mais, né? Conhecer pessoas, conhecer lugares, viajar nas histórias, viajar no cinema. Aliás, falando em cinema, pela primeira vez em, quase 1.300 entrevistas, eu vou entrevistar um cineasta, no momento em que o cinema está em alta no Brasil. Eu vou conversar com Nando Dias Gomes, cineasta e um contador de histórias. E o tema da nossa entrevista será a arte do agronegócio. Nando, como é bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Divino. É um prazer estar aqui contigo nessa prosa, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, eu vou começar a nossa prosa com um poema que não tem nada a ver com cinema, mas no final eu vou fazer um questionamento em cima desse poema, que é Autopsicografia do Fernando Pessoa, em que ele diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. O cineasta é um fingidor também ou não? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que o cineasta ele é um sonhador, né? Ele sonha com o mundo, ele sonha com uma história, ele sonha com o universo e ele tenta, através das ferramentas que ele tem à disposição, colocar essa visão de mundo, né, para fora. Então eu acho que no final das contas, sim, o cineasta é um sonhador, mas com o pé no chão, porque ele quer sempre concretizar o próximo filme. E eu acho que é assim que eu me sinto. Eu falei no início, aqui na apresentação, que o cinema está num momento de alta no Brasil, já a gente vai falar um pouco disso, mas antes eu gostaria de entender o seguinte, cara, como é que é fazer cinema em um país onde a cultura, em especial o cinema, são tão relegados e esquecidos? Olha, é um desafio, porque a produção cinematográfica no Brasil, ela sempre foi uma produção, eu diria que ela nunca teve o ciclo completo pela distribuição, né? Então a gente sempre foi uma distribuição muito de alta qualidade, porém na hora da exibição a gente não conseguia encontrar espaço, né? O Brasil vem tentando mudar isso através das leis, das leis de cota de tela, mas a verdade é que a gente ainda falta um pouco para deixar essa indústria redonda, né? Para ela poder andar com as próprias pernas, sem precisar muito de subsídio do governo, sem precisar muito de incentivo. Então é um desafio, né, que a gente assume, a gente sabe que a gente tem que lutar por essa indústria e é o que eu faço, né? Eu trabalho com isso a minha vida inteira e eu vou ser um eterno defensor da indústria, do cinema e vou estar sempre buscando alternativas de produção. É o que eu faço um pouco, né? Os filmes que eu faço hoje, eles têm um pouco esse caminho também, né? Até se você me permitir, depois, no momento, eu te conto um pouco essa história. Mas isso começou uma vez que eu fui no Festival de Cinema, em 2010, e lá em Los Angeles, e todo mundo estava falando de arte, eu estava preocupado em entender como a indústria funcionava, né? E de lá eu voltei com uma vontade enorme de começar a produzir por um outro canal que não fosse o canal
tradicional. Mas na época ainda não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. E eu comecei de lá. Eu acho que se hoje eu estou realizando uns filmes que tem um caminho um pouco diferente, eu acho que tem a ver com essa semente também que eu plantei há 15 anos atrás, né? Nesse festival que eu fui em Los Angeles. Mas a sua trajetória, ela é anterior a isso, não? Você começou... Tem 3 décadas? Como é que é? É verdade, eu comecei muito cedo, né? Eu acho que eu costumo falar para todo mundo que eu tive sorte de ter caído já na profissão que eu queria seguir pro resto da vida. Então, quando eu tinha ali os 15 anos de idade, eu caí dentro de uma produtora de audiovisual. E ali eu falei, nossa, não saio nunca mais daqui, né? E até hoje, às vezes eu tenho que mentir, né? Eu tenho que falar, nossa, eu tenho que trabalhar. Mas, na verdade, eu nunca tive essa sensação de que eu estou trabalhando. É uma eterna diversão. Então isso é até um problema, tem que tomar cuidado com isso, porque a vida, a gente tem que colocar o pé no chão também, né? A gente não pode ser só sonhador, a gente tem que trabalhar com a cabeça nas nuvens, mas o pé tem que estar sempre ali aterrado, né? Dentro da realidade, dentro do que é possível no momento. Mas a verdade é que eu comecei bem cedo, Divino. Lá em 95 eu já estava com uma câmera no ombro já. E de lá para cá, né? Lá se vão aí algumas décadas aí de tempo dedicado ao audiovisual, ao cinema. E eu comecei no cinema como montador, né? Comecei no cinemão mesmo, né? E de lá para cá as coisas mudaram bastante. Aí teve o advento do digital, né? Então eu peguei essa transição também. Então o cinema digital ele começou a, de uma certa forma, facilitar muito o trabalho da produção. Mas o fato é que a gente está vivendo uma fase muito boa para o cinema nacional, né, com a indicação do filme da Fernanda Torres para o Oscar. Então, eu acho que isso vira uma página também, né? Então, a gente, de uma certa forma, hoje está mais maduro do que sempre como indústria. Eu acho que saber fazer filme a gente sempre soube. Agora, o fato é, também precisa ter janela, também precisa ter distribuição. Não é só fazer por fazer, né? Tem que chegar nas salas, né? Tem que chegar nas pessoas. Quando eu falo salas, são salas de cinema e salas das pessoas também, né? Porque hoje muita gente não vai ao cinema mais, mas na sala dele, ele acompanha tudo aquilo que tem de lançamento. Me fala uma coisa, antes de você se envolver com o agronegócio, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco disso, porque um monte de gente que está nos ouvindo agora deve estar pensando, mas o que esse programa de agronegócio tem a ver com cinema, né? Por que o Divino hoje está conversando com um cineasta? Cara, quais eram os temas que mais te interessavam no cinema antes? Na verdade, eu sempre gostei de ação, né? A explosão. Eu sempre falei que eu gostava de ir para o cinema para me desconectar, né? Eu sempre gostei de ficção científica, ação, filme de gangster. Por quê? Porque eu sempre vi o cinema como uma diversão, como um lugar onde você vai, de fato, para você poder sair dessa realidade dura e crua, né? Então eu sempre olho para o cinema muito como uma oportunidade que a humanidade tem de ter arte na vida, né? Então, isso é o que sempre me atraiu no cinema, o que sempre me atraiu nessa realidade da produção. Eu começo a produzir os filmes para o agro exatamente no momento que eu vejo uma necessidade, uma demanda, né? É necessário que o Brasil fale da sua história de uma forma mais poética, de uma forma mais artística, porque se a gente tenta levar a informação de uma forma muito direta, muito concreta, ela não quebra as barreiras, né? E eu acho que no campo a gente tem que quebrar as barreiras, a gente tem que levar a história do campo para as telas, a gente tem que levar para os cinemas, a gente tem que levar para o debate. Então daí começa a minha trajetória lutando e trabalhando para contar essas histórias do agronegócio. Isso já vai fazer uns 10 anos que eu venho nessa caminhada, né? Hoje muito feliz em ter consolidado o trabalho com a Carmen Pérez, que é uma mulher fantástica, incrível, uma história que merece estar nas telas do cinema, que tem que ser contada, que tem que ser divulgada para o mundo, né? Eu fico muito feliz em ser esse caminho, né? De pegar essa história, que é uma história bonita, existe, e tornar ela um filme com 70 minutos, com edição, com trilha, que é o que eu faço com muito amor, né? Com muito prazer.
Cara, o agronegócio ele é sempre visto de uma forma tão dura, né? O produtor rural, muitas vezes ele é visto como um cara sério demais, duro demais. Como é pegar esse agronegócio tão sério e colocar poesia nele, transformar ele em algo tão bonito? Eu tive a oportunidade de assistir o filme com a Carmen Pérez. Cara, que coisa linda! Assim, você vê as nuances, você vê os detalhes, você sente ali a poesia. Como é que foi, Nando, pegar esse agro, que é tão mal entendido, e transformar isso em poesia? Divino, no começo, quando eu comecei esse projeto com a Carmen Pérez, eu sempre tive essa ideia fixa de que eu tinha que ajudar a traduzir essa história para o maior número possível de pessoas que eu pudesse. Esse era o meu objetivo principal. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando eu comecei a fazer as primeiras filmagens no Mato Grosso, a gente ligava a câmera e pegava uma história e tal, e eu ouvia aquela história, mas não ficava 100% satisfeito, sabe? Quando eu desligava a câmera, acontecia uma coisa fantástica. Aí eu falava, nossa, por que eu não estava com a câmera ligada agora? E aí eu fui trabalhando uma técnica para conseguir traduzir esse dia a dia, que de fato é um dia a dia muito, muito técnico, né? Um dia a dia muito lógico. Aí eu falei, bom, onde é que está a conexão? A conexão está no fato de todos sermos humanos. Independente se o tema é agronegócio, se o tema é gangster, que é um tema que eu gosto muito, né? Ou se é ficção científica, no fundo a gente não está vendo sobre o tema, a gente está vendo a história das pessoas. Então sempre o foco está no humano ali dentro daquela cena. Porque as pessoas vão se conectar com as dores, com as emoções, com as decepções, com as vitórias, com as alegrias, com as conquistas. Então eu falei, bom, o meu filme ele tem que ter isso, ele tem que ter história, ele tem que ter história. Vamos pegar a história da Carmen. Tem que ter história dessa mulher, que é uma mulher, é uma mãe de família, que tem uma trajetória incrível, que saiu da sua casa aos 22 anos e deixou tudo para trás em São Paulo, que foi morar no Mato Grosso para cuidar de uma fazenda. E quando ela está perto da filha dela é fantástico, mas quando ela se separa da filha dela, porque ela tem que ir para algum lugar, é uma dor, porque é uma mãe que está deixando uma filha em casa e ela está saindo para viajar. Então eu pensava o tempo inteiro, essas coisas têm que estar no filme, essas coisas têm que estar pincelando o filme de emoções. Eu não posso simplesmente mostrar uma história sem mostrar esse lado humano que tem por trás da história. Então é dessa forma que eu busco colocar sempre a poesia no filme, focando a câmera no sentimento, na emoção e nas coisas que tem que ser mostradas de fato. O que acontece com o cenário do agro? O cenário do agro ele aparece, ele é o cenário, mas sempre eu conduzo a história através do olhar do meu personagem. E aí eu venho desenvolvendo, na verdade, essa técnica desde a primeira vez que eu pisei no Mato Grosso, né? Quando eu fiz a série Mulheres e Homens da Terra, que eu tive a oportunidade de conhecer mais de 10 fazendas, com mais de 50 histórias. E foi aí que eu falei, não, peraí, como é que eu consigo captar essa história aqui? E aí eu fui aprimorando, né? Mas o que eu posso te dizer é que é incrível sentar perto de um produtor. Eu costumo falar que se todo brasileiro que tivesse a oportunidade de passar um dia numa fazenda do lado de um produtor, ele ia voltar para a cidade pensando diferente. Ele ia voltar pensando, o agro tá lá, eu tô aqui. Não, ele ia voltar falando, nossa, cara, entendi. Então é isso que eu tento fazer no filme. Eu tento levar esse humano para a tela do cinema. Eu vou fazer um intervalo comercial aqui rapidão e a gente já volta, Nando, para continuar a nossa prosa. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje estamos falando a respeito de cinema e agronegócio. Eu estou conversando com o cineasta e contador de histórias Nando Dias Gomes. Cara, quais foram os desafios que você enfrentou para tentar traduzir essa essência do agro? Porque aí eu vejo dois fatores. Primeiro que as pessoas da cidade, elas não veem muita conexão entre o agro e o humano. Muitas vezes elas esquecem ou não têm a percepção de que tem gente por trás daquilo. Por exemplo, o leite para chegar lá na mesa do Nando no café da manhã, alguém teve que tirar esse leite 4 horas da manhã, né? O pão que você buscou ali na padaria, na esquina da tua casa, alguém plantou o trigo, aguardou o prazo, o tempo dele, colheu esse trigo. Enfim, tem toda uma humanidade por trás disso. Mas, por outro lado, o produtor, logicamente nem todos, mas de uma forma geral, ele é meio recluso, ele não gosta muito de compartilhar suas histórias. Eu já ouvi de alguns produtores o seguinte: eu não tenho história para contar. E eu falo, cara, você tem tudo, você faz um trabalho fantástico, como é que você não tem? Como é que foi isso, esse desafio? Olha, eu concordo com você pegou num ponto aí, Divino, que é exatamente isso mesmo. Até porque eu acho que o produtor, ele acaba... Eu tenho uma visão do produtor, né? O produtor, ele vive naquele universo onde ele é a pessoa da produção ali, né? E abaixo dele tá tudo sob o domínio dele. Então ele tem também ali uma questão de estar naquele universo dele totalmente controlado, né? Salvo as exceções quando ele tem que fazer outras coisas externas. Então, nesse sentido, sim, ele acaba sendo um pouco mais internalizado ali. Como é que eu tento quebrar isso? Esse que é o ponto. Eu acho que cada um tem uma técnica, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu procuro usar algo que o meu pai me ensinou, que isso eu guardo desde pequeno. Ele falou: filho, sempre que você olhar para alguém, você tem que olhar na altura dos olhos daquela pessoa. Você não pode olhar nem mais abaixo, nem mais acima. Se você fizer isso na sua vida, o resto da vida, você nunca vai ter problema de comunicação com ninguém. E é o que eu faço com todo mundo. Eu trato todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, igual, falo normalmente com todo mundo. Eu acho que isso quebra também, né, essa barreira inicial, quando você vai fazer uma filmagem. É muito importante. Cara, por que o título Quando Ouvi a Voz da Terra? Essa história é muito boa. Na verdade, Quando Ouvi a Voz da Terra é um projeto que eu desenvolvi em parceria com a Carmen Pérez, com a Flávia Toninho, e nós passamos um tempo ali decidindo, cara, que nome a gente vai pôr, tem uma ideia, tem outra. E numa dessas reuniões que a gente sempre fazia, surgiu essa ideia desse nome, e na hora que surgiu, bateu como parecia que não existia um outro nome possível. Quando Ouvi a Voz da Terra. Por quê? Porque a ideia é exatamente essa. A ideia do projeto é trazer a voz da terra, levar essa voz da terra adiante para as pessoas, né? E todo produtor que a gente filmou, né? Ele tem essa conexão com a terra de uma forma muito forte, né? É o que eu falo também, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, né? Então eu costumo mostrar o Brasil que dá certo, que é o Brasil que produz com sustentabilidade, é o Brasil que produz com bem-estar animal, que produz com bem-estar social, que produz em harmonias com os recursos naturais, né? Então, esse produtor que está nessa linha energética, que ele está nessa sintonia, esse cara ouviu a voz da terra, né? Porque ele sabe que ele faz parte da terra, a terra dá o sustento dele, e ele tem que ter uma responsabilidade muito grande para continuar operando essa terra. Então, quando Ouvir a Voz da Terra, tem a ver também com essa conexão que esses produtores têm de trabalhar com o lado certo, né? Vamos dizer assim, com o lado bom da força, né? Então, isso que eu acho que ele tem que mostrar para o mundo também, porque quando alguém pinta um quadro da produção agrícola, né, ou da produção rural,
geralmente eles pincelam pontos que não são positivos. Mas se você pensar que o Brasil é um dos países que produz com uma quantidade absurda de biodiversidade, a gente é a economia mais verde do mundo, né? O Brasil tem a produção mais verde do mundo. Então, essa história de que tentam colar de que o Brasil é um país que desmata, não vamos dizer que não existe isso, os problemas existem, mas a gente tem uma quantidade enorme de produtores que estão produzindo com sustentabilidade. E eu acho que uma das minhas missões é ajudar a mostrar esse Brasil, né? É verdade, cara, é verdade. O documentário de vocês, ele foi indicado a vários festivais internacionais, inclusive recebeu uma menção honrosa lá no Latino and Native American Film Festival. Cara, por que ele não está escancarado em tudo quanto é lugar? Por que das CNAs, a ProSoja, as federações de agricultura não estão exibindo esse documentário seu dia inteiro em tudo quanto é canto? Então, esse é um trabalho que a gente faz também, é um trabalho constante, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente vai trazendo, a gente vai mostrando, e quando o documentário chega, ele de fato ele tem um lugar, né? Ele fica no lugar. O fato do documentário ter rodado os festivais é muito importante, porque o cinema ele tem esse papel também de tirar a conversa da bolha, né? E levar essa conversa para outros meios. Mas eu acho muito importante o setor sempre se unir. Eu vou te falar, Divino, eu tô com um projeto, né, de continuar produzindo filmes e eu tenho uma expectativa fantástica, assim, porque o setor tem muita coisa para mostrar, né, e a gente vai mostrando, a gente vai fazendo filme por filme e a gente vai mostrando. Eu acho que tá amadurecendo também, né, eu acho que quando a gente fez o primeiro filme foi uma novidade, né, ninguém tava esperando, né. Inclusive a indústria do cinema não estava esperando. Porque, geralmente, o que fazem na indústria? Fazem um projeto, pedem lá além de incentivo. A gente falou, não, vamos direto atrás de marcas que ajudem a gente a bancar essa história. E deu certo. Então eu acho que a gente acabou também, eu costumo falar para Carmen e para Flávia, que a gente deu uma subvertida, né, na forma de fazer filme no Brasil. Porque geralmente as pessoas não conseguem fazer filme, né? E eu acho que tem um caminho muito, muito importante aí que a gente vai continuar trilhando. E esse ano a gente já teremos mais novidades, com certeza. Inclusive o filme que a gente lançou esse ano, né, que é Um Outro Olhar, ele já está sendo... a gente já está fazendo as primeiras exibições, né? A gente fez a primeira exibição aqui em São Paulo, no MIS, no Museu de Imagem do Som. A gente vai fazer uma próxima exibição agora em Goiânia. Inclusive... mandar para você o convite, né? A gente já está preparando a premiere em Goiânia e assim, a gente vai fazendo o trabalho que tem que ser feito. Cara, o que torna uma história do agro digna de ser contada no cinema? Que você olha e fala assim, cara, igual você olhou para Carmen lá e falou, nossa, eu tenho que contar essa história. O que você olha assim, que você fala assim, cara, eu preciso de contar isso aqui? Cara, primeiro que a gente tem uma história aí que não foi contada, né? Que é a verdadeira história do nosso agro, né? A história do pioneiro, essa história, essa revolução verde, né? Que a gente viu no Brasil, né? Então, se você pegar a quantidade de história de amor, de romance, né? De luta. Então, por exemplo, eu sei de história de pessoas que venderam o que tinham, né? E arriscaram um novo mundo, basicamente, né? Porque o sudoeste, né? O centro-oeste, basicamente, era um lugar, né, inóspito, né? As pessoas morriam de malária. Mas você tinha brasileiros, cara, que saíram lá do lugar que já estava tudo certinho, produzindo, tudo funcionando, e o cara foi arriscar a vida no centro-oeste. Isso é uma história digna de filme, né? É uma epopeia. Então a gente tem muita coisa para contar, tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente tá só começando, viu? Tem muita coisa para falar. E sim, é digno de filme. Então quando você pega, por exemplo, a história da Carmen, né? Uma mulher inspiradora. Inclusive teve uma vez que isso me marcou muito. Nossa, me marcou demais. A gente estava num dia de campo e apareceu um casal jovem. E esse casal jovem chegou perto da Carmen, tirou foto com ela. E eu estava conversando com ele, ele me disse, olha, nós nos casamos por conta do filme Quando Ouvi a Voz da Terra. Quando a gente assistiu a cena final
da Carmen e do Frederico correndo ao pôr do sol com aquela trilha, aquilo marcou a gente. Então, isso é gostoso de ouvir, né? O quanto as histórias, elas motivam, o quanto elas inspiram as pessoas. Acho que o cinema ele tem que inspirar, né? E o agronegócio, cara, ele é inspiração para o mundo, né? Vamos combinar. Cara, a gente que vive isso, realmente, a gente sabe o que é. Eu, por exemplo, eu moro numa região do agro, né? Eu sempre vivi aqui. Quando você fala dessas pessoas que vieram para o Centro-Oeste e tal, isso, cara, isso faz parte da minha vida. Eu vi a minha região, que hoje é uma das mais ricas em termos de agro do Brasil, quando era pobre. E eu vi e conheço pessoas que chegaram aqui e foram morar debaixo de uma lona preta. E esses caras hoje construíram um patrimônio grandioso. Quem olha fala assim, nossa, os caras do agro são tudo ricos, não sei o quê, bam, bam, bam. Cara, tem uma história por trás daquilo. O pai, o avô, os caras às vezes vieram do sul, uma caminhonete velha trazendo todo mundo em várias viagens que não tinha estrada, não tinha nada para chegar aqui. Os caras chegaram e fizeram toda essa revolução verde, né? Tornaram esse Brasil, esse celeiro que a gente fala de produtividade para o mundo. E o Brasil, cara, precisa de conhecer mais. E uma coisa que eu sempre ouço aqui, Nando, é o seguinte: o agro não sabe se comunicar. O agro brasileiro tem que aprender a comunicar. Isso virou um mantra, né? Todo mundo fala isso. Cara, o que você acha? O que precisa de ser melhorado para que essa comunicação ela fique realmente efetiva? Ao chegar aos ouvidos das pessoas, principalmente quem está aí, onde você está, em São Paulo, que elas possam entender essa mensagem. Olha, eu tenho uma visão muito clara, né? Eu sempre falei isso, né? Eu lembro que uma vez eu fui num fórum de agro aqui em São Paulo e olha, fazem 10 anos, mais de 10 anos, foi 2014. E tinha uma mesa, né, com os papas do agro, que eu respeito muito todos eles, né? Inclusive deixar um abraço aqui pro Tejon, é um cara que eu admiro muito. Opa, amigão, gente boa. Acho que a comunicação do agro, ela é perfeita. Agora tem um detalhe, o agro é B2B, né? Então ele é perfeito para fazer a comunicação interna. Então, agora que o agro está começando a olhar para fora, né? Então eu acho que faz parte de um movimento. E eu tô nesse movimento, com muito orgulho de falar. Porque nas reuniões que eu faço, eu falo muito isso, né? Eu falo pro diretor de comunicação, eu falo, olha, eu sei que você tem uma preocupação anual, que você tem uma tarefa, uma missão. Mas olha, é importante a gente começar a olhar para esse lado aqui também. A gente tem que separar uma energia para esse lado aqui. E é o que está acontecendo agora. Agora o agronegócio ele começa a separar uma energia para essa comunicação externa. E agora a gente começa a fazer uma comunicação externa com mais resultado. E a comunicação externa não tem outro caminho senão a arte. Eu te falo por quê? Porque a gente não conquista a mente através de ideias. A gente primeiro conquista o coração através de um conceito, através de uma história, e aí depois a gente chega na mente dessas pessoas. Então a gente vai ter que fazer um caminho pelo coração, um caminho pela arte, um caminho pela percepção. Aí sim a gente começa a convencer o cara da cidade de que o agronegócio está lá, ele tem um papel importante. Eu sou totalmente urbano, Divino. Eu nasci na cidade, moro na cidade, mas eu costumo falar que todo mundo tem uma ligação com o agro, né? Então eu tenho descendência italiana, meu bisavô veio de navio para cá para trabalhar com café no interior de São Paulo. E a família do meu pai, né, lá antiga, né, é de umas primeiras levas aí de uns colonos lá do interior da Bahia, que saíram do sudeste baiano, lá, né, do sul da Bahia, para o interior, quando o Brasil começa a fazer esse movimento de expansão agrícola, né? Então, inclusive tem essa expansão agrícola com essa mistura, né? Essa miscigenação. Eu tenho índio no sangue também, então eu tenho português, italiano e índio. Eu sou mais brasileiro impossível. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, no fundo, eu acho que a gente tem que saber contar a nossa história, né? E para contar a história do Brasil, a gente tem que ir por esse caminho mesmo, que é o caminho da percepção, né? Do feeling. Tecnicamente, a gente não chega, não quebra uma barreira. Se a gente for olhar de um jeito muito duro, né? Ah, não, eu tenho que pegar essa informação aqui e mostrar para a pessoa que essa informação existe. Mas se a pessoa não quiser ouvir essa informação, não vai adiantar. Eu posso gastar
rios de dinheiro para tentar fazer isso, não vai acontecer. Só vai acontecer se a gente conseguir quebrar isso aí de uma forma sutil. Eu acho que você falou um negócio aí, cara, que é a mais pura realidade. Você precisa de tocar o coração. Tocar a mente apenas não muda nada, né? Porque o ser humano, ele absorve aquilo que ele quer absorver. Ele é seletivo, né? O tempo todo. Meu irmão, vou fazer mais um intervalo comercial e nós já continuamos a nossa prosa. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou conversando com o cineasta Nando Dias Gomes. Estamos falando a respeito de cinema e agronegócio. Qual que é o papel do Nando nessa comunicação daqui para frente? Como é que você se vê ajudando esse agro a conversar, deixar de ser B2B para ser B2C? Bom, eu tô assim, eu costumo falar que eu tô na minha melhor época, né? Na minha melhor fase. Eu tenho 45 anos de idade e eu acho que no final das contas, eu me vejo sim atuando, continuando a produzir cinema. Eu tenho muitos projetos que eu já tenho escrito, séries para TV, filmes, né? Tanto de ficção quanto documentário. Mas cada projeto, ele é um projeto, ele é uma ilha, né? Então cada projeto ele está num estágio diferente. Mas eu me vejo sim atuando porque eu acho uma injustiça que essa história não seja contada da forma que ela merece, né? E esse é o meu papel, é ajudar a contar a história desse Brasil profundo, desse Brasil que todos nós amamos, né? E eu falo com orgulho porque, sim, eu tenho ancestrais no agronegócio e eu quero fazer justiça a eles também. Eu quero mostrar que o produtor, ele tem um papel fundamental na humanidade, né? Então, na verdade, a humanidade só é o que é por conta do produtor, né? A gente só consegue se organizar como sociedade a partir do momento que a gente consegue dominar o cultivo das plantas e cuidar dos animais, né? Então aí as cidades começam a se formar em torno dessa segurança alimentar que a descoberta da agricultura traz para a humanidade. Então olha que cara importante, né? É basicamente um cara central na humanidade. Então é o meu papel contar essa história da forma correta. Cara, na era do streaming e na era do fast food, onde tudo é muito rápido, né? Onde as informações têm, sei lá, cento e não sei quantos caracteres. As pessoas não estão afim de ler um texto de, sei lá, 5.000 caracteres, né? Todo mundo quer consumir coisa rápida, né? Quer consumir o story, o reels. Há espaço para produção cinematográfica? Sem dúvida. E há espaço também para a gente reinventar a produção cinematográfica. Vamos quebrar esses tempos, né? Eu acho que hoje ainda a gente está muito preso nessa questão dos festivais no cinema, eu digo, né? Porque para você colocar um filme no festival de cinema, ele tem que ser um longa-metragem, um média-metragem ou um curta-metragem. Para ser um longa-metragem tem que ter 70 minutos. O média fica mais ou menos ali no limbo, né? E o curta tem 15 minutos. A gente vai começar a produzir micros, né? Acho que eu tenho uma ideia de fazer isso, Divino. Fazer um próximo longa-metragem, mas produzir 70 micros dentro desse longa, sabe? Aí a gente solta na internet também para ir fomentando, para ir trazendo, para ter vários canais, fazer um cross-mídia, né? Então eu acho que é muito... A sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que a gente também tem que ter uma produção voltada para esse universo mais rápido, mais ligeiro. E o cinema, ele pode se adaptar a isso, sim, sem dúvida. Eu tenho certeza que um monte de gente está curioso para ver esse documentário seu, né? Para conhecer essa mulher fantástica que você falou da história dela aí e tal. Onde é que as pessoas acham? Como é que elas têm acesso? Bom, quem quiser assistir, tá
inteiro. O filme está completo na internet, no nosso canal do YouTube. Chama Quando Ouvi a Voz da Terra. Se você digitar lá www.quandoouviavoz-da-terra.com.br, vai entrar no nosso site. Ou se digitar Quando Ouvi a Voz da Terra no YouTube, você vai encontrar o filme. Está todo disponível. Então eu tenho um longa-metragem disponível na internet e tenho uma série com 4 curta-metragens de 15 minutos cada. Então eu tenho 5 filmes na internet, totalmente de graça, totalmente disponível para quem quiser assistir. É só digitar Quando Ouvir a Voz da Terra que você vai encontrar esses filmes na internet. Por favor, deixem seus comentários, digam o que vocês acharam. Como é que você dá conta de produzir coisas tão belas e distribuir de graça? Olha, essa foi uma proposta que a gente teve, foi um projeto montado para ele acontecer dessa forma, né? Então a gente montou um projeto, a gente fez toda uma planilha de custos de produção e a gente conseguiu cobrir todos esses custos de produção através dos apoiadores, das marcas que nos apoiaram para que esse filme acontecesse. Então lembra que eu te falei que a gente acabou desvirtuando um pouco esse caminho, né? Que todo mundo fica esperando, vir uma verba de algum lugar. A gente não, foi para cima, falou, a gente tem um projeto, ele tem que acontecer, a gente precisa que o setor se organize e ajude essas histórias a acontecerem. Então, essa é uma bandeira que eu levanto também. Eu acho que o setor ele tem que se unir no sentido de apoiar as produções, fazer com que, de fato, as produções aconteçam, né? E para esse ano a gente vai precisar. Então, é um caminho árduo, né? Mas sim, é um prazer deixar o filme disponível, porque a gente quer que ele chegue ao maior número possível de pessoas, né? Então, disponibilizar na internet, isso é uma coisa que a gente acabou quebrando essa barreira, né? Você tem noção de quantas pessoas já viram o seu documentário? Eu não sei se eu chamo de documentário, se eu chamo de filme. Eu chamo de filme ou chamo de documentário? Eu chamo dos dois, como é que é? Na verdade é um filme, né? É um filme documentário, filme documental, né? Mas é um filme, sim. É um filme, a gente chama de filme, eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Porque o termo documentário, ele acaba nichando o filme, né? Então, o que acontece? A gente teve um impacto com toda a campanha que a gente fez de mais de 2.500.000 pessoas. É muita coisa. Porque quando você faz um filme e você faz uma campanha como a gente fez, a ideia era exatamente essa, era pegar essa informação e propagar ela o máximo possível, que as pessoas pudessem alcançar essa informação. Então foi a ideia que a gente teve inicial lá atrás, né? Então sim, teve um impacto muito grande. Em termos de visualizações, eu acho que deve ter tido umas 400.000 visualizações, alguma coisa nesse sentido. Que é uma quantidade muito boa, pensando em relação ao número que você tem quando você faz uma exibição no cinema. Ainda mais contando que a gente não tem muitas salas à disposição, né? Então, esse primeiro projeto, Divino, sem dúvida, foi algo que me surpreendeu de ter dado certo, de a gente ter feito algo que de fato chegou nas pessoas, né? Então, esse ano a gente está com a estratégia um pouco diferente. Então, esse filme ele não está disponível. O filme que eu fiz esse ano ele não está disponível na internet porque eu quero fazer diferente. Eu quero pôr ele nos festivais e colocar ele no streaming. Mas para isso ele tem que permanecer inédito por um tempo, né? Então, por enquanto, ele vai estar só rodando os festivais e as exibições que a gente está fazendo nas capitais. Mas todos os caminhos são importantes, né? Eu acho que as estratégias digitais são importantes, as estratégias clássicas são importantes, a TV é importante, né? Então, a gente vai usar todo esse cross-mídia, né? O importante é pegar a informação e levar para frente, né? E o cinema, ele está em todos os lugares. O cinema, ele transformou, né? Antigamente, o cinema era ali, na sala. Com o advento dos streamers, o cinema ele entrou na casa das pessoas. Mas sempre vai ter um lugar. Você fez essa pergunta também que eu achei muito, muito pertinente. E eu acho que sempre vai ter um lugar para o filme. Porque as pessoas elas vão querer passar ali a sua tarde, elas vão querer mergulhar naquele universo. Então, para essa vontade, existe o filme. Mas a gente pode também pegar esse filme e criar vários spin-offs curtos desse filme, colocar nas redes sociais, então fazer um cross-mídia, né? Cara, eu assisti o filme e me deu vontade de assistir de novo, e eu vou convidar todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, a também assistirem. Vai lá no canal do YouTube, né? Escrevam lá Quando Ouvir a Voz da Terra
e vocês vão encontrar e vão ouvir e vão se emocionar. Cara, obrigado, viu? Assim, eu não tenho palavras para terminar essa prosa nossa. Obrigado, do fundo do coração. Cara, eu que agradeço, um prazer enorme falar com você aqui. Gostei demais. Legal. Quando puder falar de novo, por aqui. Bacana. E não esquece de me mandar o convite para Goiânia, não, viu? Abraço. Eu te vejo em Goiânia lá. Gente, eu conversei com Nando Dias Gomes, cineasta, contador de histórias, que ele faz um trabalho sensacional. Vocês precisam conhecer. Vão lá, acompanhem o trabalho dele. Vocês vão adorar também. E nós falamos sobre a arte do agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.